Imagina o seguinte, você tá vagando por uma floresta a centenas de quilômetros da civilização, só você, as árvores e os pássaros, quando de repente avista um tanque afundado na lama. Ou então, se você olhasse para cima e visse uma igreja no topo de um pilar de rocha a centenas de metros de altura. E que tal olhar para o deserto e de repente avistar uma montanha de videogames antigos? O que você faria? Pois bem, vem comigo enquanto a gente explora alguns objetos misteriosos descobertos no meio do nada. O bunker subterrâneo. Há mais de uma década, em 2014, no norte da Alemanha, dois amigos estavam explorando uma floresta antiga onde brincavam na infância, quando se depararam com estranhos canos que saíam do chão. Seriam mirantes, equipamentos de escuta ou alguma armadilha bizarra. Pouco mais de 90 metros adiante, eles encontraram uma porta escondida que levava para o subterrâneo e decidiram investigá-la. No começo, tudo que encontraram foram corredores longos e assustadores, parecidos com cenários de filme de terror. Corajosamente, eles foram mais fundo nos túneis, descobrindo portas arrancadas das suas dobradiças e grafites ameaçadores nas paredes. Um deles dizendo Olá Satã. Finalmente encontraram uma sala alagada com uma máquina estranha. Mas o que isso fazia no meio de uma floresta? Na verdade, eles haviam encontrado um bunker de controle abandonado, usado pelos soviéticos durante a Guerra Fria. A máquina enferrujada provavelmente era usada para ventilar ar ou água, como parte do sistema de filtragem de ar ou aquecimento a vapor. As portas foram removidas ao desativar o bunker para evitar que alguém ficasse preso. Tá aí os canos misteriosos. Provavelmente eram usados para puxar oxigênio do exterior. Então, na próxima vez que você estiver na floresta, dá uma olhadinha se encontra canos entre as árvores. Desenhos no deserto. Desertos são lugares áridos sem nada nem ninguém, certo? Errado. Coisas incríveis já foram encontradas nos desertos, e algumas delas pelo Google Maps. Em 2011, enquanto internautas examinavam virtualmente o deserto de Gobi, na China, um misterioso padrão em zigue-zague apareceu. Com 1,85 km de comprimento e pouco mais de 1 km de largura, as linhas pareciam completamente aleatórias. Mas o que poderiam ser? Mensagens de alienígenas? Uma versão desértica de Banksy? Bem, estranhamente esse aqui não é o único. Há outra grade semelhante de linhas brancas aparentemente aleatórias em uma seção diferente do deserto de Gobi. E não muito longe dessa há outro desenho estranho no alto, esse consistindo de saliências elevadas circulando alguns jatos de combate. Que diabos é tudo isso? Bom, os pesquisadores acreditam que eles são usados por, olha só, satélites espiões chineses. Eles escaneiam as linhas para se orientar no espaço. Tá, mas e aquele grande círculo de jatos? Embora nunca tenha sido confirmado, teoriza-se que esse alvo é usado para testar o quão bem esses jatos de caça podem ser escondidos pelos solavancos, que desviam o radar estrangeiro, mascarando os jatos de satélites inimigos. No final das contas, parece ser o próprio teste da China de quão bem eles podem esconder suas operações militares dos satélites de outros países. Furtivo e inteligente, hein? Mas marcações estranhas não foram encontradas por acaso só na China. Essas figuras imponentes no deserto do Colorado, na Califórnia, foram descobertas pela primeira vez em 1932, quando o George Palmer, um piloto, estava sobrevoando a paisagem. Ele olhou para baixo na hora certa e viu as marcações gigantes, conhecidas hoje como Blythe Intaglios. Essas figuras não foram projetadas para orientar satélites. Na verdade, elas são nativas americanas, esculpidas na paisagem entre 450 e 2.000 anos, e chegam a ultrapassar 50 metros de comprimento. Acredita-se que uma delas retrata um deus, Mastamho, o criador da vida. Talvez o deserto não seja assim tão monótono. Preso no pântano. Sobrevoando a vasta floresta do oeste russo, você poderia pensar que o mar de árvores nunca terminaria. Mas em 2016, um grupo em um helicóptero avistou algo incrível. Outro helicóptero, um Mi-6. Esse modelo foi introduzido pela primeira vez em 1956, sendo na época o maior e mais rápido helicóptero do mundo, com sua velocidade máxima ultrapassando 300 km por hora e uma capacidade de carga de 13 toneladas. Só que ele não estava no céu, e sim submerso no deserto pantanoso
canoso abaixo. Era velho e faltavam peças, mas estava curiosamente bem preservado. Eles estavam a aproximadamente 64 quilômetros da civilização. Então, o que exatamente aconteceu aqui? Bem, no verão de 1981, esse helicóptero Mi-6 estava em uma missão da União Soviética e parou para reabastecer na base de Kalampur, que fica a aproximadamente 2.250 quilômetros de Moscou. Depois de abastecido, ele decolou de novo, mas após 5 minutos os dois motores falharam de repente e ele caiu de uma altura de mais de 150 metros. Felizmente a tripulação não se feriu, mas o Mi-6 foi danificado além do reparo. Acontece que durante o reabastecimento ele foi enchido por engano com gasolina e água, o que causou seu mau funcionamento. Nos últimos 40 anos ele ficou lá encalhado, com oportunistas roubando suas peças e saqueando conteúdo. Mas por que os militares soviéticos o deixaram apodrecendo? Simplesmente não valia a pena o esforço de recuperá-lo, especialmente porque ele tinha caído em uma área muito deserta. Bom, em uma estranha reviravolta do destino, esse Mi-6 há muito esquecido realmente sobreviveu à União Soviética. O deserto veste Prada. Você pode esperar encontrar uma loja de moda de alto padrão em uma avenida principal estilosa ou num shopping de luxo, mas você não esperaria encontrar uma loja dessas no meio do nada, sem ninguém por perto para comprar, né? Acho que isso é gestão empresarial básica, até eu consigo entender. Mas na Rota 90, no Texas, há uma loja Prada solitária e bizarra sem mais nada ao redor por quilômetros. Nenhuma outra loja, nenhum cliente, nem mesmo um posto de gasolina. Felizmente, isso não foi ideia de algum CEO maluco, mas uma instalação de arte criada em 2005, feita de uma mistura de materiais que incluem MDF, gesso, tinta e tijolo. Essa loja falsa custou $120 mil para ser construída, e as suas portas nem estão abertas para negócios. Mas se você espiasse lá dentro, ia encontrar acessórios de verdade da coleção de 2005 da Prada. Sapatos, bolsas e outros itens estavam todos trancados lá dentro, pelos artistas Elmgreen e Dragset. Apesar de parecer um escritório de advocacia, eles não conseguiram evitar que a loja fosse vandalizada e roubada. Sim, porque deixar um monte de itens de grife sem segurança, que eles esperavam. Mas o que é ainda mais estranho é a ideia por trás da instalação. Os artistas pretendiam que o prédio nunca fosse consertado, naturalmente se degradando em seus arredores. Mas os roubos e as pichações constantes fizeram com que ele fosse restaurado ao longo dos anos. Parece que essa moda foi feita para durar. Game Over. Em abril de 2014, arqueólogos estavam escavando na região desértica de Alamogordo, no Novo México, quando descobriram literalmente a última coisa que você ia esperar que um arqueólogo encontrasse: videogames. E não eram um ou dois, mas mais de 1.300. Mas, curiosamente, a maioria deles era o mesmo jogo: ET, o Extraterrestre, para Atari 2600, lançado em 1982. Miss Pac-Man, Centipede e até controles foram encontrados no estranho estoque, que foram todos sacados e enviados para análise. Mas o que diabos eles estavam fazendo enterrados no meio do deserto? Bem, em 1983 ocorreu a quebra dos videogames, uma queda em larga escala no interesse nas vendas de jogos de console, principalmente de Atari. Esse declínio ocorreu de 83 a 85, devido à queda na qualidade e ao aumento do uso de computadores domésticos. Qualquer um que se lembre provavelmente sabe do fracasso catastrófico de ET, que foi um dos maiores fracassos de videogames de todos os tempos, e geralmente é considerado um dos piores jogos a agraciar o mercado. A Atari admitiu a sua perda e simplesmente jogou fora a maioria dos cartuchos não vendidos, com funcionários da empresa afirmando que mais de 700 mil deles foram abandonados em um aterro sanitário, praticamente uma montanha de jogos. Pelo jeito esse jogo era mesmo um lixo. Tanque afundado. Quando criança, a ideia de encontrar um tesouro enterrado era muito emocionante para mim, e eu procurei bastante, mas nunca encontrei nada remotamente interessante. Só que em 1944, na Estônia, um jovem caminhando perto do lago Kurtna-Matasharv notou um conjunto de rastros de aparência estranha e o seguiu até a margem do rio. Ele não viu nada, só água borbulhando na superfície, e ele não pensou em nada na época. Mas mais de 50 anos depois, em 2000, ele contou essa história a um clube de histórias de guerra.
Terra. Intrigados com a sua história, eles lançaram uma expedição de mergulho no lago, o que levou a uma descoberta chocante. Enterrado em 3 metros de lama, eles encontraram um tanque inteiro a cerca de 7 metros abaixo d'água. Era um tanque soviético T-34-76A, que havia sido capturado pelos alemães em 1944, durante um conflito que ocorreu na Batalha de Narva. Esse modelo T-34 foi um dos tanques mais comuns e mais antigos da época, atingindo velocidades de pouco mais de 50 km por hora. Ele pesava de 26 a 30 toneladas, uma verdadeira fera de máquina que teve um trabalho muito pesado antes de finalmente ser aposentado. Mas então, como é que ele foi parar no meio de um lago? Bem, parece que os alemães o afundaram deliberadamente para impedir que os soviéticos o retomassem. Ele foi encontrado quase perfeitamente preservado, graças às condições frias do lago, e com centenas de projéteis de artilharia a bordo, não é de se admirar que os alemães não quisessem que os soviéticos o tivessem de volta. E hoje, no seu estado bem preservado, o tanque é avaliado em 6 milhões de dólares. Esse sim era um verdadeiro tesouro enterrado. Esfera misteriosa. Não é nada incomum encontrar grandes pedregulhos na floresta. Na verdade, seria mais estranho se não houvesse nenhum. Mas no Vale Visoko da Bósnia, uma pedra gigante foi descoberta em 2016. E quando eu digo gigante, eu quero dizer gigante mesmo. Maior do que uma bola de demolição. Mas isso não era o mais estranho sobre ela, e sim que era quase perfeitamente esférica. O arqueólogo Semir Osmanagic a encontrou e pesquisou esse tipo de fenômeno de esfera de pedra por 15 anos. Sim, é muito tempo gasto olhando para pedras. Bom, analisando essa, ele acreditou que ela havia sido criada por uma civilização antiga há mais de 1000 anos. Isso foi baseado na descoberta de que as pedras da Costa Rica, algumas esferas semelhantes, foram feitas entre 600 e 1000 d.C. pelo povo nativo de Iquiz. Mas essa esfera estranha tem cerca do dobro do tamanho delas, com mais de 30 toneladas e 3 metros de largura. É provável que tenha milhões de anos em vez de milhares, então quase definitivamente não foi feita pelo homem. Outros arqueólogos sugeriram que ela foi formada por meio de um processo natural chamado concreção. É quando minerais dentro de um sedimento são depositados de uma solução em uma forma sólida enquanto ainda estão moles, até que se cristalizam e endurecem em um nódulo. E cara, se essa teoria for válida, é uma das coisas mais doidas que eu já vi. Oásis repentino. Dá uma olhada aqui, o que você vê? Areia? Pedras, mais areia. Isso é bem típico do deserto da Tunísia. A última coisa que você esperaria aqui, onde as temperaturas podem chegar a mais de 47 graus, é um corpo d'água fresca e fria. Mas ainda assim, em 2014, um casal de pastores que se mudou pra cá encontrou um lago inteiro. Ele nunca tinha sido visto lá antes. E os pastores inicialmente pensaram que poderia ser só uma miragem, ou que eles estavam ficando loucos. Ele ficou conhecido como o misterioso Lago Gafsa, localizado a 24 quilômetros da cidade de Gafsa, na Tunísia. Em seus primeiros dias, as águas de 18 metros de profundidade eram de um azul turquesa deslumbrante, mas logo ficaram verdes e cheias de algas. Isso significa que o lago estava estagnado e não havia sido reabastecido por água doce. Hoje ele está quase evaporado, mas se não havia nenhuma fonte de água maior que o alimentava, como um mar ou um rio próximo, então como é que esse lago surgiu? Bem, a causa mais provável é que um terremoto ocorreu e rompeu a rocha acima do lençol freático, uma zona abaixo da superfície que está saturada com água subterrânea, que então fez o líquido jorrar. Isso mesmo, uma pequena erupção e em minutos você tem um lago no lugar mais improvável do mundo. Alguma chance disso acontecer aqui no meu quintal? Eu não ia me importar de ter uma piscina natural aqui em casa. Fóssil colossal. Em 2020, pouco antes da pandemia de Covid-19 paralisar o mundo, um fazendeiro em Buenos Aires, na Argentina, estava conduzindo seu gado a um campo próximo para pastar quando notou algo estranho no leito seco de um rio. Eram grandes montículos manchados, profundamente cravados no solo, mas não eram rochas, pareciam ser conchas. Inicialmente ele não deu muita importância e só comentou com algumas pessoas sobre o que tinha visto, até que a informação chegou a arqueólogos que logo invadiram o local. Rapidamente eles descobriram que realmente se tratavam de conchas gigantes, mas o que elas protegiam já estava morto há muito, mas muito tempo. Eram fósseis de uma espécie antiga de tatu gigante, chamada Glyptodon, um animal pré-histórico que viveu entre 3,2 milhões e 11 mil anos atrás. E os arqueólogos deram sorte grande. Não encontraram apenas um ou dois, mas 4 Glyptodons. Esses espécimes específicos tinham cerca de 20 mil anos, com conchas de 1,5 metro de comprimento e espessura de 5 centímetros. Essas
Essas conchas protetoras feitas de osso podiam pesar entre 450 quilos e 2 toneladas. Na verdade, o maior deles era ligeiramente menor que um fusca. Os arqueólogos até sugeriram que se tratava de uma família de gliptodons, com 2 adultos liderando seus filhotes na mesma direção. Não se sabe ao certo como eles morreram, mas uma vez que os seus restos foram submersos no rio, foi uma seca na região que os revelou de repente. Mão na areia. Existem muitos tipos de desertos, polares, subtropicais, costeiros, mas os mais icônicos são os desertos áridos, quentes, secos e tipicamente sem nada por centenas, se não milhares de quilômetros. Porém, se você estiver no meio do deserto do Atacama, no Chile, pode se deparar com uma mão gigantesca de 11 metros de altura que emerge da areia. Pode parecer uma miragem, mas para quem viaja pela Rota 5 da rodovia Pan-Americana, é uma conhecida parada turística localizada a cerca de 70 quilômetros da cidade mais próxima. Mas o que uma mão dessas está fazendo aqui? Essa escultura, chamada Mano del Desierto, foi criada pelo artista Mario Irarrázaval em 1992, feita de ferro e concreto como um monumento à vastidão do deserto. É estranhamente bela, mas infelizmente é alvo frequente de vandalismo e está se deteriorando com o tempo. Outra instalação peculiar, chamada Desert Breath, foi criada para ser gradualmente destruída. Localizada no deserto egípcio, perto da cidade de Hurghada, foi feita por 3 artistas gregas em 1997, cobrindo 10 hectares com 89 cones de areia em tamanhos variados, formando um espiral estranho enquanto outros 89 cones criam depressões no solo. No centro da obra havia um lago de quase 30 metros, mas ele já evaporou. O projeto foi pensado para simbolizar a passagem do tempo, já que a erosão natural é parte do conceito, porque quem não gostaria de ser lembrado de que está desaparecendo lentamente no meio de um deserto? Igreja Galinácea. Qual é a primeira coisa que você imagina quando pensa em uma casa de oração? Um edifício intrincadamente decorado? Um lugar tranquilo para rezar? Talvez uma estátua de uma divindade? Bem, nos arredores de Yogyakarta, na Indonésia, no meio de uma floresta, tem um templo muito peculiar. Esta é a Gerejayam, que se traduz em Igreja das Galinhas. Tá, parece zoeira, né? O criador dessa monstruosidade é o arquiteto autodidata Daniel Amsiá. Ele a construiu na década de 1990, alegando que foi inspirado por Deus para construir um local de adoração em um sonho. Mas devido a problemas financeiros e resistência dos moradores locais, a construção nunca foi concluída e acabou parando no ano 2000. Ela foi deixada para se deteriorar, até que o turismo deu à Igreja das Galinhas uma nova vida. Você pode achar que essa igreja já é bem engraçada, mas a intenção original do criador para a casa de oração torna esse desastre de construção ainda mais engraçado, porque ele a projetou originalmente para se assemelhar a uma pomba. Só que olhando para ela agora, eu não consigo ver nada além de uma enorme galinha. Eu não consigo imaginar alguém rezando aqui com uma cara séria, muito menos se casando dentro de uma galinha gigante. Pouso lunar. De tudo que você pode encontrar na Terra, a Lua não deveria ser a primeira coisa que vem à mente, por razões óbvias, né? Mas em 2017 a Lua foi encontrada no deserto do Saara Ocidental. Bom, tecnicamente pedaços da Lua, mas ainda assim, como é que eles chegaram à Terra? É provável que esses pedaços de rocha tenham vindo por meio de uma colisão com asteroides ou cometas, fazendo com que meteoritos de rocha lunar fossem lançados em direção ao nosso planeta. Parece assustador, mas é surpreendentemente comum. De fato, cerca de 1.800 meteoros atingem a Terra todos os anos. Porém, rochas lunares são um dos materiais mais raros no planeta. Até hoje, apenas 635 quilos de meteoritos lunares foram descobertos aqui. E nessa descoberta especificamente, havia pedaços do tamanho de bolas de futebol, pesando mais de 14 quilos. E o que fazer com uma peça ultra rara da Lua? Ficar muito rico. Essas pedras preciosas alcançam preços altíssimos em leilões, com uma delas vendida por 2,5 milhões de dólares em 2020. Alguém aí tá afim de caçar rochas lunares comigo? Lixo tóxico. O país de Gales é um país de aparência mágica, repleto de vistas panorâmicas e belos pontos turísticos. Mas há um lugar estranhamente bonito do qual o país não se orgulha exatamente. Nos arredores da remota vila de Corrysulchaf, escondida na mata da densa vegetação da região, há um buraco que se aprofunda na encosta da montanha. E o mais estranho é que, embora seja bem remoto, é cercado por lixo. Mas fica mais estranho, porque se você entrar em uma entrada esculpida na rocha, vai se deparar com a visão subterrânea mais
mais assustadora. É conhecida como a Caverna das Almas Perdidas. Parcialmente inundada, a caverna abriga uma montanha literal de lixo contendo de tudo, desde sacos de sucata a carros inteiros. Mas como eles chegaram aqui? Bom, isso costumava ser uma mina de ardósia no século XIX, mas depois que foi abandonada e as bombas de água subterrânea foram desligadas, ela inundou e se tornou um local de despejo gratuito e ilícito para os moradores, que os exploradores urbanos passaram a adorar. Mas fazer uma viagem é extremamente perigoso. Não só descer para a caverna em si é perigoso, como a ferrugem tóxica, os óleos, os fluidos de transmissão e outras substâncias nocivas criam um coquetel venenoso na água que você tem que atravessar. Apesar disso, em certos ângulos, o feixe de luz que entra na caverna por cima pode fazer a pilha parecer estranhamente bonita. Quem diria que um monte de lixo poderia ter uma aparência tão bela? No fundo do mar. Eu gosto de surpresas, mas se eu mergulhasse no mar e desse de cara com uma estátua gigante de Jesus Cristo, provavelmente eu diria algo nada cristão. Parece um delírio, mas é exatamente o que acontece ao mergulhar na costa norte da Itália, próximo a Gênova. Mas por que alguém afundaria uma estátua de bronze de 2 metros de altura do Filho de Deus a 17 metros de profundidade? Bom, deixa eu explicar. Formalmente chamada de Cristo do Abismo, a estátua foi criada pelo artista Guido Galletti em 1954. Dedicada a todos que perderam a vida no mar, datando especificamente de 1947. Foi quando o mergulhador Dario Gonzatti faleceu tragicamente durante uma expedição de mergulho, e a estátua foi posteriormente encomendada por seu amigo Duílio Marcante, que queria homenageá-lo. Embora geralmente permaneça no mesmo lugar, ocasionalmente ela não é encontrada em seu local habitual, mas não se preocupa que ele não está aí andando sobre as águas. Ele só foi trazido à superfície para restauração para tratar a corrosão causada pelo sal na água, e então jogado de volta no mesmo lugar. Se você planejar uma peregrinação subaquática, é só colocar o seu snorkel, a sua roupa de mergulho e visitar a sua santidade. Ele vai te receber de braços abertos. Literalmente, né? Santuário nas alturas. Quanto tempo você acha que conseguiria passar em completa solidão antes de enlouquecer? Já experimentou um retiro em silêncio ou definiu aqueles controles de tempo de tela no seu Instagram? Dependendo da sua resposta, essa igreja na Geórgia é o seu sonho de escape ou seu pesadelo. Localizada no topo do Pilar Katski, que tem 40 metros de altura, essa é uma das igrejas mais altas e isoladas do mundo, construída por volta do século X. O que me intriga é, como é que os construtores conseguiram colocar ela de pé nesse lugar? Será que eles subiam todas as manhãs com ferramentas e materiais e desciam quando escurecia? Ou ficavam lá em cima usando um sistema de cordas e roldanas? Bom, a resposta simplificada é: ninguém sabe. Nenhum registro detalhando a construção foi encontrado, o que a torna um mistério. Hoje em dia, uma escada de ferro permite subir ao pilar, e os monges que ainda residem lá conseguem escalá-lo em 15 a 20 minutos. Mas o que uma igreja está fazendo lá no alto? Acredita-se que o pilar já foi usado para rituais pagãos de fertilidade. Então chegaram os cristãos, alguns dos quais gostavam de adorar a Deus no topo de pilares, para se afastarem das tentações terrenas. Estes eram chamados de estilitas. Depois que o cristianismo se popularizou na Geórgia por volta do século V, era apenas uma questão de tempo até que os monges pegassem seus pertences mínimos, os empacotassem e se mudassem, em algum momento construindo a igreja dos seus sonhos. Bom, eu não tenho certeza se eu ia conseguir viver sem todas as minhas tentações terrenas. Só de pensar em descer dali para pegar minha tela entrega já tá me dando vertigem. Siga por aqui. Imagine que você está perdido na natureza e na sua aflição reza por um sinal, quando de repente você se depara com isso. Se uma enorme seta de concreto apontando para a civilização não é um sinal, então não sei o que é. Embora essas setas, que estão espalhadas por toda a paisagem americana, sejam realmente sinais, elas não foram feitas para você, a menos que você tenha sido um piloto de correio aéreo nos anos 1920 e 1930. Essas setas foram construídas e colocadas a vários quilômetros de distância, atravessando o país da costa oeste à costa leste, permitindo que os pilotos de correio aéreo dos Estados Unidos navegassem com sucesso. Originalmente, elas eram acompanhadas por torres de aço de 16 metros, com faróis para chamar a atenção dos pilotos, e algumas setas chegavam a ter mais de 20 metros de comprimento, tornando-as algo impossível de ignorar. Mas, com o advento dos sistemas de navegação, a maioria dessas torres foi desmontada para fornecer metal durante a guerra, deixando as setas lentamente se deteriorarem. Hoje, se você estiver voando pelos Estados Unidos e olhar pela janela, talvez veja uma solitária seta de pedra apontando o caminho de volta para casa.
E você, já encontrou algo estranho no meio do nada? Me conta aí nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir.